Capítulo 19. Disciplina e juízo. O maior inimigo do cristianismo não é o anticristo, mas o subcristianismo. Stanley Jones. Entre as vivas lembranças que carrego da minha infância estão lá as inúmeras correções que recebi de meus pais. Não são as únicas memórias, tampouco as mais fortes, mas compõem, aliadas a imagens de carinho e de educação que recebi de meus progenitores, um universo de boas recordações. Essas lembranças dividem espaço com brincadeiras, aventuras, diversões e descobertas dessa fase. Sinceramente, estou grato pelo fato de que, em meio a tantas memórias, as lembranças dos meus pais, que não economizaram na disciplina, estejam lá. Hoje, vivendo o outro lado da história, posso garantir como pai que contribuí para que os meus filhos crescessem com recordações semelhantes às minhas. A disciplina dos filhos é um princípio bíblico e deve ser praticada com base em dois fundamentos. Primeiramente, devemos ter Deus como nosso maior modelo e referência. Ele corrige seus filhos. Em segundo lugar, as Escrituras nos instruem como pais a fazer o mesmo, corrigir os nossos filhos. Correções divina. Observemos a afirmação que o Espírito Santo faz acerca da disciplina aplicada pelo Pai Celestial. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Hebreus 12, versos 5 e 6. O texto não apenas revela que Deus corrige, como também aponta o motivo pelo qual faz isso. O motivo claramente destacado nas Escrituras é o amor do Senhor. Ocasionalmente, tomamos conhecimento de alguns pregadores que se esforçam em tentar negar que o Altíssimo exerça disciplina. A alegação equivocada desses oradores baseia-se no argumento de que se Deus é amor, não poderia disciplinar seus filhos. Grande engano. O argumento bíblico é o oposto, justamente porque nos ama é que o Senhor nos corrige. O próprio Cristo, na carta à igreja de Laodiceia, em revelação registrada no livro de Apocalipse, deixa clara a razão pela qual exortava e repreendia aqueles irmãos. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Apocalipse 3,19. Era exatamente esse amor que o levava a corrigir os crentes laodicenses, não a falta dele. A mesma lógica é apresentada na Bíblia quando se trata dos motivos que levam os pais a corrigir ou não os filhos, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Provérbios 3,12. O argumento é recorrente em todo o texto bíblico. A disciplina é um ato de amor. Não importa se foca o Pai Celestial ou o Pai terreno. A falta de amor, por outro lado, é claramente expressa na omissão da correção. Quem se nega a castigar seu filho não ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Provérbios 13:24. Talvez seja mais fácil para alguns digerir o significado quando usamos a palavra correção e disciplina em vez de juízo. Até porque, ao ouvirem a palavra juízo, muitos têm a inclinação de misturar o trato de Deus com o ímpio e o trato divino para com os seus filhos. Trata-se de coisas bem distintas. Charles Spurgeon, distinguindo uma coisa da outra, afirmou: a espada da justiça não nos ameaça mais, mas a vara da correção paternal ainda está em uso. Contudo, da mesma forma que a Bíblia intercala o uso das mesmas palavras, fazemos o mesmo aqui. Observemos a advertência de Paulo aos Coríntios. Mas, se nós que tivemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não recebemos juízo, quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, versos 31 e 32. Não há dúvidas de que o juízo divino somente se manifesta no contexto da negligência.
Entretanto, esse nível de julgamento é distinto daquele que condena o mundo. É apresentado como disciplina do Senhor, justamente para que não se tornem necessárias a condenação. Queremos registrar, portanto, pelas Escrituras a relação dos conceitos de juízo para arrependimento e disciplina. Paulo retornou a esse tema em sua segunda epístola aos crentes de Corinto. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que, a princípio, me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por um tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês se entristeceram, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Segundo aos Coríntios 7, verso 8 ao 10. Antes de falar que sem santidade ninguém verá a Deus, o autor da carta aos Hebreus aborda a disciplina e a correção que Deus, como Pai, aplica a seus filhos. Com clareza, o propósito da correção também é apresentado. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12, verso 10. Não existe santificação sem correção e disciplina. Constatamos o mesmo padrão desde a antiga aliança. A correção e a disciplina não são excluídas da nova aliança. Vejamos a declaração de Davi. Quando castigas o homem com repreensão por causa da iniquidade, destrói nele, como traça, o que tem de precioso. Salmo 39, 11. A palavra hebraica usada no texto original para castigas é iakar, e de acordo com Strong, significa castigar, disciplinar, instruir, ademoestar, ensinar. Já a palavra traduzida para repreensão é toyukesh, cujo significado é repreensão, correção, censura, punição, castigo e reprimenda. Não dá para negar o que está explícito nessa declaração. Deus ensina por meio dos preceitos de sua palavra, mas também corrige, permitindo que o homem seja ferido naquilo que lhe é importante. Como já visto, o Novo Testamento concorda com o Antigo Testamento no que diz respeito à correção, relacionando-a com o próprio amor de Deus, o Pai, que corrige os filhos que ama. Eu e minha esposa criamos os nossos filhos sem negligenciar a correção. Fizemos isso por amor a eles. Nenhum pai ou mãe que realmente se importa com seus filhos sente-se feliz ao corrigi-los. Não fazemos isso por causa de nós. Aliás, sabíamos que se evitássemos disciplinar, haveria danos futuros para os nossos filhos. Portanto, decidimos não ser egoístas e escolhemos praticar a disciplina. Até mesmo porque a disciplina dos filhos, para um cristão, não se trata de uma opção, é uma ordenança divina. Percebemos pelo ensino de alguns que, em nome da valorização do amor e da bondade divinos, certo desequilíbrio tem se instalado na mentalidade sobre a vida cristã. A propagação da graça de Deus por parte de alguns grupos tem ferido a revelação bíblica do caráter divino. C.S. Lewis, em O Problema do Sofrimento, discorre sobre o assunto, mostrando que as definições de bondade que tentamos aplicar a Deus são muitas vezes distorção dessa virtude e remetem àquilo que gostaríamos que fosse a forma de Ele nos tratar. O autor destaca que não consideramos a ideia de que o Criador nos aperfeiçoa em meio ao desconforto que enfrentamos e assim nos limitamos a ponto de não entender a profundidade de sua bondade. Leiamos a citação a seguir como bom desfecho a esse pensamento. A bondade consente muito prontamente com a remoção do seu objeto motivador. Todos já conhecemos pessoas cuja bondade para com os animais constantemente as leva a matá-los para que não sofra. A benevolência, meramente como tal, não se preocupa com a possibilidade de seu objeto tornar-se bom ou mal.
contando que ele possa escapar do sofrimento. Como salientam as Escrituras, os filhos ilegítimos é que não são disciplinados. Os filhos legítimos que devem levar adiante a tradição da família, esses recebem disciplina. É para pessoas com quem em nada nos preocupamos que demandamos a felicidade em qualquer condição. Já com aqueles que amamos, os nossos amigos, os nossos filhos, somos exigentes e preferimos vê-los sofrer muito a vê-los felizes segundo costumes desprezíveis e torpes. Se Deus é amor, Ele é, por definição, algo mais do que simples benevolência. E a julgar por todos os registros, parece que, embora Ele não raro nos tenha repreendido e condenado, jamais nos considerou com desprezo. Ele nos resgatou com o seu amor intolerável, no sentido mais profundo, mais trágico e mais inexorável. Um pai, meio arrependido de ter posto um filho no mundo que hesita em reprimi-lo por medo de criar nele inibições, ou que até mesmo deixa de instruí-lo para não ferir em sua independência de espírito, é um símbolo enganador de paternidade divina. Até mesmo em nossos dias, embora um homem pudesse dizê-lo, suas palavras nada significariam se afirmasse: amo meu filho, mas não me importo de ele ser um grande patife, contando que se divirta. Semelhantemente, uma exaltação exagerada e consequentemente distorcida da graça tem mutilado o entendimento pleno do amor e da justiça de Deus. Um exemplo desse tipo de distorção pode ser encontrado naqueles que defendem, ou melhor, distorcem a bondade e o amor divino, pregando um evangelho egocêntrico, no qual parece que Deus existe apenas para nos manter felizes, sem o direito de nos contrariar. A mesma deturpação, com aplicações ligeiramente diferentes, embora semelhantes na lógica, podem se encontrar nos ensinos teológicos universalistas. Movidos por essa mesma lógica de exaltação do amor em detrimento da justiça divina, passaram a negar o juízo eterno do inferno. Não é admissível confundir o perfeito amor divino com a criatura que vemos sendo feita dele. Citamos novamente o pensador inglês enfatizando que o amor divino não é conivente com as nossas falhas. De todos os poderes, ele é o que perdoa mais, porém, o que menos fecha os olhos. Ele se satisfaz com pouco, mas exige tudo. Lewis ainda ressalta: pedir que o amor de Deus fique satisfeito conosco como somos é pedir que Deus deixe de ser Deus. Pelo fato de ele ser o que é, seu amor deverá, na natureza das coisas, ser impedido e repelido por certas nuances em nosso caráter atual. E pelo fato de já nos amar, ele deverá trabalhar para nos tornar amáveis. Em nosso melhor momento, não podemos sequer desejar que ele se reconcilie com as nossas impurezas atuais. Afirmamos que para compreensão correta e plenamente da graça é necessário entender, em primeiro lugar, o caráter do doador da graça. Para isso, precisamos da revelação completa de Deus. A revelação completa de Deus. Alguns cristãos insistem em tentar entender Deus, considerando apenas um dos aspectos de quem Ele é. Assim, sem a visão do quadro todo, acontecem os equívocos doutrinários que não somente são proclamados, como também passam a ser aceitos e objeto de crença. Contudo, é de suma importância que se tenha uma macrovisão bíblica correta acerca do Altíssimo. A fim de esclarecer melhor o assunto, citamos uma explicação extraída do nosso livro O Impacto da Santidade. Certa ocasião, conversei com dois irmãos em Cristo que pareciam estar num embate teológico. Um advogava a bondade de Deus e o outro a severidade. Um acusava o outro de basear a revelação em apenas um dos dois testamentos da Bíblia, ambos com bons argumentos e diversas passagens bíblicas no gatilho. Eles me questionaram: Deus é bom ou é severo?
disse que ainda tinha duas respostas. Deus não é um ou outro, como se fossem características excludentes. Ele é os dois. A Bíblia fala em Romanos 11:22 acerca da bondade de Deus e da severidade de Deus. Por que vocês querem escolher uma coisa ou outra quando Ele é os dois? E qual é a segunda resposta? Indagaram. Afinal de contas, você já disse que Deus é os dois, bondoso e severo, prosseguiu um deles. A segunda resposta à pergunta se Deus é bom ou severo é depende, afirmei. Depende de quê? Depende da atitude e do comportamento de cada um. Observe. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Romanos 11:22. O texto fala de severidade para com os que caíram, mas bondade para com os que creem e permanecem na própria bondade divina. A verdade é que tentamos acreditar que Deus trata o homem baseado apenas em quem ele é, Deus. É assim, deixamos de entender que, por outro lado, Deus também trata de acordo com o comportamento humano. Os versículos anteriores mostram que esse é exatamente o contexto da afirmação de Paulo. Dirás, pois alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeça, mas tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Romanos 11, verso 19 ao 21. A severidade se manifestou aos que caíram, e caíram pela própria incredulidade. Já a bondade se manifestou aos que creram. Estes, por sua vez, estão firmes pela própria fé, estado que não é irreversível. A advertência bíblica é que todos podem cair e, se tal acontecer, há desdobramento de juízo. Por isso, o apóstolo diz que, mesmo para os que estão de pé, firmados na bondade de Deus, deve haver temor. O temor, assim como o amor, pode ajudar a não transicionar da bondade para a severidade divina. Alguns tentam vender uma imagem equivocada de que o temor ao Senhor é coisa antiquada, pertencente apenas ao Velho Testamento. Não é verdade. Tanto a indicação da presença de temor nos crentes como a exortação a tê-lo sempre são enfatizadas no Novo Testamento. Observemos algumas passagens bíblicas. Em cada alma havia temor. Atos 2:43. Em cada alma significa que em todos eles, coletivamente, e também em cada um deles individualmente havia temor. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Atos 5:11. O resultado, depois do juízo divino sobre Ananias e Safira, foi um grande temor na igreja, não meramente no meio dos não crentes. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em números. Atos 9:31. É interessante notar não só o temor do Senhor presente na igreja, mas também o fato de que ela aparece vinculada à obra de conforto do Espírito Santo. Não são excludentes, pelo contrário, eles se mesclam. E assim, conhecendo o temor do Senhor, segundo aos Coríntios 5:11. Paulo, em plena nova aliança e época da graça, usa essa expressão. Portanto, o temor não é restrito à antiga aliança. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, Efésios 5:11. A relação do temor com a pessoa de Cristo, numa epístola escrita à igreja neotestamentária, encerra qualquer possibilidade de discussão. Desenvolvia vossa alma com temor e tremor. Filipenses 2:12. E qual a razão para o temor? A palavra de Deus mostra que o motivo está atrelado ao entendimento de que há juízo divino. Por isso, recebendo nós
um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, como reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 28 e 29. Repare que o mesmo versículo fala tanto de reter a graça, revelação da nova aliança, como de santo temor, ou seja, coexistem. Além disso, a razão apresentada para o santo temor é que Deus é fogo consumidor. O texto não diz que Deus foi, e sim que ele ainda é fogo consumidor. Além dessa transição, reproduzimos parte do conteúdo do capítulo intitulado Temor do Senhor, do livro referido, uma vez que são assuntos muito relacionados. Quando pessoalmente abordo o assunto de juízo ou correção de Deus nos nossos ensinos, percebo que muitos, até mesmo ministros, ficam visivelmente incomodados. Alguns, expondo a sua ignorância, já protestam. Se você acredita em juízo divino, ainda está lá na lei e não na graça. Contudo, é fato que os versículos que apresentei acima contrariam isso. Se não há juízo na graça, por qual motivo morreram Ananias e Safira? Além disso, alguém deveria ter avisado Jesus dessa verdade para que ele não mandasse aquela dura mensagem à igreja de Tiatira, nem ameace a mulher cujo nome era Jezabel, a quem nosso Senhor disse que se arrependesse ou ficaria doente de cama. Apocalipse 2, verso 21 ao 23. Se isso não é juízo, é o quê? Tratamos desse assunto antes ao abordar a imutabilidade de Deus, mas repetimos que o apóstolo Pedro também falou de juízo sobre a igreja, não apenas sobre os ímpios, embora haja diferença tanto no tempo como no formato entre um e outro, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedeceram ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4,17. Certa vez, quando falava acerca das recompensas da graça, que inclui não só bênçãos e galardão, mas também disciplina e juízo, alguém objetou: mas eu fui ensinada a obedecer a Deus por amor, não por medo. Respondi de pronto: ensinaram certo. Foi Jesus quem disse que aquele que tem os mandamentos dele e os guarda é quem, de fato, o ama. Essa é a motivação correta da obediência. Mas, se você não amar o suficiente para obedecer, então é melhor ter medo. O nosso amor não é infalível. E Cristo deixou isso claro na carta dirigida à igreja de Éfeso, Apocalipse 2:4. O juízo não será anulado para quem deixou de amar e obedecer. Uma coisa não exclui a outra. Devemos amar a Deus e temer a Deus. Devemos obedecer por amor e também com consciência transmitida e enfatizada por Ele mesmo em Sua palavra. Haverá consequências para toda desobediência. O amor e a justiça de Deus não estão em conflitos, nunca estiveram e jamais estarão. Aliás, vale ressaltar que até mesmo quando corrige, o Pai manifesta seu amor e a sua misericórdia. Deduzimos isso de fato de que se constata nas Escrituras que o propósito da correção é conduzir os homens ao arrependimento. O profeta Ageu anunciou da parte de Deus essa mensagem a seus conterrâneos: eu destruir todo o trabalho das mãos de vocês como mofo, ferrugem e granizo. Vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Ageu 2,17. O que o Eterno esperava? Que mesmo em meio ao juízo, seu povo se voltasse para ele. Logo, não se tratava de mera vingança, e sim de uma oportunidade para o conserto espiritual. Como afirmou o salmista, antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Salmo 119:67. Passemos agora de um exemplo do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo anunciou juízo contra um imoral da igreja de Corinto. Apesar de eu não estar
presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se tivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5,35. Qual foi o propósito desse juízo liberado? Não apenas a punição de um pecado cometido, mas, de modo semelhante, a expectativa de que houvesse restauração espiritual, o que se percebe na frase para que seu espírito seja salvo. A Bíblia afirma: a misericórdia triunfa sobre o juízo, Tiago 2,13. Isso não significa que a misericórdia ou o amor e a graça divinos anulam ou excluem a possibilidade de juízo. Até porque o Deus que é justo não pode negar a si mesmo. Vimos na declaração de Cristo, a mulher que ele denominou de Jezabel, que Deus sempre concede tempo para o arrependimento antes de julgar alguém. Também constatamos que mesmo depois de dar tempo para o arrependimento, para então passar a julgar quem não se arrependeu, o Senhor ainda assim viabiliza a chance de restauração. Vejamos essa instrução de Jesus. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganha seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Mateus 18, verso 15 ao 17. Infelizmente, nos dias atuais, muitos cristãos, até mesmo pastores e líderes, decidiram eliminar a revelia de Cristo, o cabeça da igreja, a prática da disciplina. Não é o espírito de amor, alegam alguns. Errado. Como afirmo no início do capítulo, só quem ama corrige. Além disso, o propósito de confrontar quem pecou, embora o processo possa, em caso de não haver arrependimento, terminar com a exclusão do pecador da comunhão da igreja, é a restauração. Isso é evidente na terminologia que Jesus empregou. Se ele o ouvir, você ganha seu irmão. Mesmo depois da obstinação em não ouvir, em cada etapa da progressão da correção, o mestre ainda utilizou expressões como: mas se ele não ouvir, se ele se recusar a ouvi-lo e se ele se recusar a ouvir. Todas elas indicam que o processo só endurecia em reciprocidade a natureza de um coração que se recusa a se arrepender. Portanto, o juízo nunca elimina o amor. Pelo contrário, sempre o engloba. Acrescenta-se a isso ainda o fato de que, se vivêssemos em comunidade, o juízo sobre quem peca ainda assim é expressão de amor aos que não foram julgados, porque há uma pedagogia no exercício do juízo. Paulo falou acerca dela. Os que pecaram deverão se arrepender em público, para que os demais também temam. 1 Timóteo 5,20. Ou seja, o propósito da repreensão nunca se restringe aos que pecou. A repreensão ensina os que não pecaram a temer o erro e também as suas consequências. O mesmo princípio já havia sido revelado na Antiga Aliança em situações de falso testemunho. Os juízes examinarão o caso com cuidado e, se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, receberá o castigo que tinha em vista para o seu irmão. E assim exterminarão o mal do meio de vocês, para que os que ficarem ouçam, temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de vocês. Deuteronômio 19, verso 18 ao 20. Observe que a expressão para que indica o propósito daquela ação. Não se trata apenas de julgar a falsa testemunha, e sim de uma ação didática oferecida aos demais que não foram julgados, para que os que ficaram ouçam, temam
e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de vocês. A misericórdia divina começa dando tempo para o arrependimento. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Apocalipse 2:21. Como afirmou John Burchard, Deus sempre avisa antes de ferir. O problema é que alguns confundem longanimidade com impunidade, quando, na verdade, são coisas bem distintas. Quando a longanimidade é desprezada, começa o juízo. Mesmo quando vem o juízo, o propósito é gerar arrependimento e restauração. Mesmo quando não há arrependimento e consequente desprezo da oferta divina de amor e de misericórdia, o amor de Deus ainda deve ser reconhecido no efeito que o juízo terá sobre os observadores. Por isso, Jesus, depois de anunciar o juízo sobre a mulher da igreja de Tiatira, disse: Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribui a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Apocalipse 2:23. Em outras palavras, se a pessoa não se arrepender com juízo, que pelo menos esta sirva de lição para poupar outros de pecarem. Foi isso que aconteceu nos dias de Josué, quando Acã foi morto diante da nação. O juízo sobre ele preveniu os demais de pecarem. O mesmo se deu quando Ananias e Safira morreram, e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Atos 5:11. Precisamos entender que o amor divino se expressa até mesmo na execução da disciplina ou do juízo. Insistimos em afirmar que, se considerarmos todas as patentes verdades do amor que se manifesta entrelaçado ao juízo divino, não apenas seremos incapazes de negar o fato de que a disciplina e o juízo continuam existindo no tempo da graça, como também deveremos admitir que ambos são manifestação do favor divino aos que tropeçam, oferecendo-lhes oportunidade de restauração e correção. Amor ou temor? Devemos nos relacionar com Deus por amor ou por temor? Este é um questionamento que ouço com certa frequência. O curioso por trás da pergunta é que normalmente as pessoas pensam em caráter eliminatório, ou seja, que se trata de um ou outro. Durante o ano de 2019, realizamos em todo o estado do Brasil 70 edições de uma conferência intitulada O Impacto da Santidade. Destacamos nesse evento que a resposta correta e bíblica é admitir que ambos, amor e temor, são itens necessários no relacionamento com o Pai Celestial. A valorização da santidade possui dois aspectos distintos. Um é o lado positivo, ou seja, aquilo que ganhamos com a santificação. O outro é o lado negativo, isso é, aquilo que perdemos sem ela. O primeiro aspecto está atrelado ao amor, ao Senhor, ao passo que o último, o temor do Senhor. É importante lembrar que ambos são importantes e se complementam. Jesus retratou o amor como um ingrediente indispensável para a obediência. Aquele que tem os mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. João 14:21. Ao mesmo tempo, precisamos de temor, porque este também é um componente necessário ao aperfeiçoamento da santidade. Como declara as Escrituras, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, segundo aos Coríntios 7:1. Quando questionado sobre que tipo de filho fui, costumo responder, obediente. É lógico que desobedeci e fui disciplinado, inúmeras vezes. No entanto, como obedeci bem mais do que desobedeci, acredito a mim o título de filho obediente. Qual é a força motriz por trás da obediência aos meus pais? Garanto que não era só amor, mas também temor. Aliás, o temor alimentado pelas correções tornou-se um grande aliado do amor. Na nossa relação com o Pai, não é diferente. Devemos obedecer por amor, mas também lembrar que se não obedecemos por amor, então devemos temer as consequências. É evidente que o Altíssimo queria, ao ensinar sobre temor, disciplina e juízo, que entendêssemos isso. Observemos as instruções bíblicas sobre o casamento. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus 13:4. Diríamos que essa afirmação apela ao amor ou ao temor. É lógico que, ao abordar o julgamento divino sobre quem desonra o matrimônio, o apelo é dirigido ao temor. Notemos, porém, que a declaração de Deus julgará os adúlteros
é feita na nova aliança, ou seja, como constatamos, ainda há juízo no tempo da graça, porque o Senhor queria que nós soubéssemos que há juízo para os que quebram seus princípios, porque se o amor não for suficiente para nos manter em obediência, o temor colaborará com isso. Decidi ser fiel à minha esposa até a morte, porque a amo. No entanto, se em algum momento faltar-me a necessária consciência de amor, o temor das claras consequências estará lá, como uma espécie de paraquedas de emergência. Nenhum paraquedista salta do avião esperando usar o paraquedas reserva, mas se for necessário, ele estará lá e evitará a morte. Fazendo uso dessa analogia, espero nunca precisar do paraquedas reserva do temor do Senhor. Contudo, sinto-me confortável em saber que Ele está lá. Além do evidente benefício proveniente de temer ao Senhor, as pessoas que tentam negar a importância do temor estão em rota de colisão com a própria palavra de Deus. Pensamos ser esta a razão pela qual Paulo, escrevendo aos Romanos, afirma: você permanece pela fé. E na sequência dispara: não se orgulhe, mas teme. Romanos 11:20. Depois de falar da firmeza que se alcança pela fé, na época da graça, o apóstolo também enfatiza a importância do temor, pois este, aliado ao amor, estabelece o equilíbrio necessário na mentalidade cristã. Um dos motivos pelos quais ainda se repete o comportamento de transformar em libertinagem a graça de Deus, Judas 1:4, é justamente uma doutrina que anula elementos essenciais como o temor, a disciplina e o juízo divino. Eis a advertência feita aos crentes de Hebreus. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morreria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merecer aqueles que pisou aos pés ao Filho de Deus, profanando o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, verso 26 ao 31. O texto é dirigido aos crentes da nova aliança, o tempo da graça. A evidência disso é o fato de que, além de terem recebido o pleno conhecimento da verdade, a menção de que eles foram santificados com o sangue da aliança, contudo, por pecados deliberados e sem arrependimento, eles se puseram debaixo de uma terrível expectativa de juízo, prestes a consumi-los. Depois disso, vem o contraste. Se a quebra da lei de Moisés referia-se à antiga aliança, já traria juízo de morte sobre o transgressor. Com mais severo castigo julgam vocês merecer aqueles que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Não adianta estar na graça e insultar o Espírito da graça com uma vida de pecados deliberados. As frases "o Senhor julgará o seu povo" e "terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo" atestam isso. Na graça, assim como na lei, há recompensas divinas para toda a ação humana. Não nos referimos apenas à recompensa para as boas obras, mas também ao juízo contra as más obras. A lei da semeadura e colheita não foi anulada e não se limita à contribuição financeira, válida também para as ações do homem. Paulo alerta em plena nova aliança que não se brinca com Deus. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, versos 7 e 8. Na carta aos Colossenses, o apóstolo sustenta a mesma ideia. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E a Cristo, o Senhor de vocês, estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Colossenses 3, verso 23 ao 25.
há uma recompensa que vem do Senhor, não só quando agimos de forma correta, fazemos as coisas certas de todo o coração para Deus, não para os homens, como também quando erramos. O apóstolo afirma que aquele que comete injustiça receberá em troco a injustiça feita. Colossenses 3:25. Portanto, conclui-se que não é a bondade ou a severidade de Deus que determina a colheita, mas sim o plantio realizado por meio das nossas escolhas e atitudes. Alguns querem acreditar em recompensas boas da parte de Deus, mas se recusam a reconhecer as ruins. No entanto, o sistema de recompensa é o mesmo. Aquilo que se recebe como recompensa depende das ações escolhidas, não do Pai Celestial. Paulo mostra que as recompensas funcionam igualmente tanto para os pecados quanto para as obras. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não o são não podem permanecer ocultas. 1 Timóteo 5, verso 24 e 25. O apóstolo fala de pecado e também de boas obras. Entre a menção de uma coisa e outra, usa a expressão da mesma forma, que significa do mesmo modo, igualmente, assim como. Se não houvesse recompensa para os pecados cometidos na nova aliança, como alegam alguns, então tampouco haveria recompensa para as boas obras. É evidente que há recompensas para ambos. Contudo, constatamos nesse texto outra verdade importante sobre as recompensas. Elas se dão em tempos distintos. Juízo em tempos distintos. Vimos que há juízo imediato dos pecados. O pecado de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento. Devemos reconhecer, porém, que nem todo juízo é imediato, pois alguns só serão manifestos posteriormente, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Portanto, conclui-se que há períodos distintos de julgamento. Aprendemos com o episódio de Ananias e Safiras, Atos 5, 1-5, que alguns são julgados ainda em vida, entretanto, outros somente serão julgados posteriormente. Paulo falou sobre o assunto quando mencionou: isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Romanos 2,16. Ele também afirmou, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que haverá de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação. 2 Timóteo 4:1. A expressão sua manifestação é clara indicação da vinda de Cristo. Há, portanto, um juízo reservado para essa ocasião. Ninguém escapará do julgamento futuro. A Bíblia é taxativa. Todos comparecerão diante do tribunal de Deus. Romanos 14:10. O autor da carta aos Hebreus também tratou desse assunto, ao revelar aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Portanto, haverá um tribunal a ser encarado após a morte. Entretanto, além da distinção do juízo em vida e do juízo após a vida eterna, e considerando apenas o juízo futuro, ainda há outra separação a ser feita na categoria de juízo vindouro. A distinção se dá basicamente pela diferenciação de dois grupos, justos e ímpios, algo que se deduz do outro princípio revelado nas Escrituras, segundo o qual Deus não julga o justo como o ímpio. Quando Abraão se apresentou diante do Todo-Poderoso como intercessor em favor de Ló e dos habitantes de Sodoma, apresentou justamente esse questionamento: exterminará o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirá e não poupará o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira? Longe de ti. Não agirá com juízo o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Gênesis 18, verso 23-26. A resposta divina sustenta que a argumentação do patriarca estava correta. Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. O mesmo princípio é encontrado no Novo Testamento no ensino de Paulo aos Tessalonicenses. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causaram tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus,
com os seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creem, inclusive vocês que creram em nosso testemunho, segundo aos Tessalonicenses 1, versos 6 ao 10. De um lado, os ímpios, aqueles que atribulam os justos, receberão como retribuição a tribulação. De outro lado, os justos, os que são atribulados, receberão alívio. Enquanto os justos que creram admirarão Cristo em sua vinda, os ímpios, por sua vez, sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. A distinção é evidente, indiscutível, portanto, haverá julgamentos separados. Os crentes em Jesus terão um julgamento só deles, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Segundo aos Coríntios 5:10. No capítulo anterior, demonstramos que nessa ocasião se julgará tão somente o que tivermos feito por meio do corpo, ou seja, as obras. Paulo instruiu aos coríntios acerca desse evento. Suas obras será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. 1 Coríntios 3:13. O apóstolo declarou que se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, essa receberá galardão. 1 Coríntios 3:14. Mas também afirmou que se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. 1 Coríntios 3:15. Portanto, conclui-se que esse julgamento não envolve a salvação, apenas o galardão das obras. O capítulo 20 de Apocalipse inicia-se falando da prisão de Satanás por um período de 1000 anos. Na sequência, introduz um evento paralelo, que também se dá no início desse período. Vi também tronos, e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não viveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse 20, verso 4 e 6. O texto não requer muita explicação. É claro em especificar que haverá 2 ressurreições distintas, antes e depois do milênio. Quem tem parte na primeira, as frases por causa dos testemunhos de Jesus e por causa da palavra de Deus são bem específicas. Some-se a isso a expressão bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição e serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Tudo isso aponta para uma direção. Esta é a ressurreição dos justos. Se continuarmos lendo o mesmo capítulo da revelação de Jesus a seu servo João, perceberemos que os ímpios serão julgados após o milênio. Depois viu um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, verso 11 ao 15. Na ressurreição, nem sequer há menção de verificação dos escritos no livro da vida ou mesmo da perdição eterna. Por quê?
porque se trata de um julgamento de justos que define o galardão, ou seja, a recompensa das obras dos salvos. Na segunda ressurreição, os dois elementos aparecem, sem contar que aqui quem entrega os mortos é a morte e o Hades. A palavra grega aqui é Hades, referência comum ao inferno. O juízo do trono branco, como costumeiramente se refere ao julgamento pós-milênio, ainda julgará as obras, mas também julgará a salvação. A ênfase, porém, não é de boas recompensas. Recapitulando, é fato que todos os homens enfrentarão uma prestação de contas. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. Ainda lemos: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haverá de prestar contas. Hebreus 4:13. Também sabemos que todo tipo de obra será julgado, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Eclesiastes 12:14. Em outras palavras, haverá julgamento para os que fazem o bem e para os que fazem o mal. Embora tanto o justo como o ímpio sejam julgados, o tempo de cada um será diferente, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedeceram ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4,17. A graça que nos foi dispensada não nos isenta de enfrentar o julgamento vindouro, mas nos capacita para viver de forma santa e para manifestar as boas obras que posteriormente serão recompensadas. Mesmo quando não interagimos corretamente com Deus, deixando de utilizar os recursos da graça, podemos experimentar ainda assim a misericórdia divina. O favor imerecido não anula a disciplina do Pai Celestial para com seus filhos, antes se utiliza dela, e até mesmo de alguns níveis de juízo, para bondosamente nos atrair de volta a Ele. Como disse o apóstolo Pedro, esta é a verdadeira graça de Deus. Tal afirmação indica que havia, por causa dos ensinos deturpados, uma falsa graça. Hoje em dia, não é diferente. Que o Senhor nos ajude a experimentar sua verdadeira graça.